Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal SC Think Tank, Santa Catarina Tanque de Pensamento, um canal objetivado a refletir sobre aspectos do desenvolvimento do estado de Santa Catarina, o estado mais promissor do Brasil. Não é simplesmente a bola da vez, é a bola 8. Antes de tudo, obrigado sempre pelas curtidas, pelas inscrições e pelos compartilhamentos. Nosso objetivo aqui é um objetivo republicano, é o de difundir uma reflexão, uma massa crítica sobre questões do desenvolvimento do estado de Santa Catarina, pensando também, ligando com o nosso Brasilzão. E hoje a gente vai continuar falando, uma série sobre competitividade, baseado nos dados do mais importante ranking de competitividade dos estados e também dos municípios brasileiros, coisa que a gente vai falar lá na frente. Nós falávamos semana passada do tema da segurança pública, da relação da segurança pública com a competitividade, lembrando que Santa Catarina ocupou o primeiro lugar nesse quesito, nos 10 pilares. Nós ficamos 3 vezes em primeiro lugar, o único estado que ficou 3 vezes em primeiro lugar, num dos quesitos, num dos pilares. Um deles foi segurança pública, e é sempre bom lembrar o quanto segurança pública é uma condição absolutamente primordial, indispensável para gerar competitividade e, por extensão, para gerar o desenvolvimento. Então, para além da segurança pública, nós também ficamos em primeiro lugar no Brasil em sustentabilidade social. Então, para deixar claro aqui, no pilar sustentabilidade social, em primeiro lugar ficou Santa Catarina, em segundo lugar no pódio o Distrito Federal, em terceiro lugar São Paulo, e em quarto lugar no pódio Rio Grande do Sul, e ainda em quinto lugar Paraná. Já fora do pódio, porque o pódio é ocupado por os quatro primeiros. O que compõe o pilar da sustentabilidade, segundo o ranking do Centro de Liderança Pública, uma think tank de São Paulo, que anualmente divulga o ranking de competitividade dos estados e também dos municípios. São indicadores de saúde, pobreza, condições de moradia, saneamento básico e outros ligados à promoção do trabalho decente. Tudo isso tem uma relação no sentido de atuar em políticas públicas para gerar as condições de saúde, para combater a pobreza, para melhorar as condições de moradia, de saneamento básico e tantos outros fatores, para, no final das contas, isso permitir uma condição de trabalho docente, segundo o CLP. Então, são indicadores relacionados a taxas de mortalidade materna, de famílias abaixo da linha da pobreza, de trabalho infantil e cobertura vacinal, além de dados relacionados à desigualdade de renda, etc. Então, lembrando que não é por acaso que Santa Catarina está em primeiro lugar, e isso não é de hoje, a gente sabe disso. Nossas condições de desigualdade são as menores do Brasil. Comparadas a qualquer outro estado, Santa Catarina está notavelmente na frente. Não é um pouco à frente do segundo, terceiro e quarto lugar, não. Historicamente, Santa Catarina tem dados relativos à desigualdade social que colocam Santa Catarina com o melhor índice Gini. O que é um índice Gini? Que é um índice internacional que mensura justamente as condições de desigualdade de cada município, de cada estado e de cada nação. E quanto menor for o número desse índice, melhor é o índice. E o menor índice de desigualdade do Brasil, repito, é Santa Catarina. Então isso se junta ao ranking, aos índices que compõem o pilar de sustentabilidade social do Centro de Liderança Pública. Para além disso, na comparação, Santa Catarina é o estado mais próximo de atingir a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, da ONU, que mensura a condição de cada nação, de cada unidade federativa relacionada aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E aí, volto a dizer, Santa Catarina, é o que diz o relatório, é o estado mais próximo de atingir, talvez seja o único
a atingir em 2030 os objetivos estabelecidos pela Agenda 2030. E tudo isso, quero dizer, a condição da sustentabilidade social, ela tem um objetivo que é informado pelo ranking de competitividade do Centro de Liderança Pública. O objetivo é gerar as condições para que ao longo do tempo os indivíduos desenvolvam a autonomia, a condição de serem donos das suas escolhas e poderem traçar os seus caminhos da melhor maneira possível. Então, autonomia é uma palavra cara, é um conceito que inclusive está na Base Nacional Comum Curricular, que é a Bíblia da Educação no Brasil, como um dos objetivos centrais do desenvolvimento da educação, gerar a autonomia dos indivíduos. E isso está cravado também na definição e, sobretudo, nos objetivos da sustentabilidade social, sendo talvez esse, pelo menos no ranking do CLP, foi o objetivo central, é desenvolver as condições para a autonomia dos indivíduos. Então, o fato é o seguinte, é que quando a gente relaciona competitividade com sustentabilidade social e mostra, segundo o ranking, que Santa Catarina é, nesse quesito, nesse pilar, também o melhor estado em termos de sustentabilidade social do Brasil, tem um aspecto analítico oculto. Porque se está claro que sustentabilidade social gera competitividade, a recíproca também é verdadeira. Ora, competitividade também é uma condição para gerar sustentabilidade social. E o que os analistas em geral, pesquisadores, intelectuais, professores, livros, matérias da imprensa, ou dizem explicitamente, ou insinuam, ou está nas entrelinhas, os analistas, em geral, enfatizam o papel dos governos, o papel do Estado, da ordem pública institucionalizada, o Estado, nas suas várias dimensões, seja da União, dos Estados Federativos, seja dos municípios, né? A estrutura estatal seria a grande responsável por produzir as condições para gerar a sustentabilidade social e efetivamente reconhecido quando efetivamente as condições de sustentabilidade social melhoram em um determinado período, porque analistas normalmente relacionam causalmente essa condição de sustentabilidade social a ações eficientes que geram a eficácia por parte dos governos, municipal, estadual e normalmente federal, né? Mas o que os analistas em geral desprezam é o protagonismo da sociedade produtiva. Porque não é simplesmente um conjunto de ações de governos, de bons governos, de governos bem intencionados, de governos sérios e eficientes, que geram a sustentabilidade social, embora isso seja verdade, isso seja um fato, mas não é um fato exclusivo. Porque, vejamos, se os governos são exclusivamente os protagonistas da geração de condições do ambiente de sustentabilidade social, ora, vejamos o caso de Santa Catarina. É preciso lembrar aqui o seguinte, a devolução dos impostos federais da União para Santa Catarina é desproporcional àquilo que o Estado de Santa Catarina envia para a União. Aliás, em termos de proporcionalidade, o último dado que eu tenho é de 2021 ou 2022. Santa Catarina foi, em 2021 ou 2022, o quinto maior contribuinte entre todas as unidades federativas estaduais para a União. E foi o 15º em retorno de recursos para investimentos. E isso quantitativamente, porque proporcionalmente, nesse ano, ou de 2021 ou 2022, estamos falando de 2, no máximo 3 anos atrás, incompletos, proporcionalmente, Santa Catarina ficou em
antepenúltimo lugar, ou seja, das 27, Magra, me corrija se eu estiver errado, são 27 unidades federativas. Das 27 unidades federativas, nós ficamos em 24º lugar em retorno de impostos daquilo que nós enviamos para a União. Então, vamos lá. Olha só, como é que é esse negócio? Se os analistas, em geral, atribuem a sustentabilidade social a governos bem-intencionados e eficazes e bem-sucedidos, como é que o Estado de Santa Catarina, que é um dos estados que mais contribui para a União e um dos que menos recebe recursos, a exemplo da novela que nós estamos vivendo há 10 anos, ou 12, ou 13, ou 14 anos, com a duplicação da BR-470, e isso que a 101 já está congestionada em determinados trechos. Nós sabemos o que fazer, mas não há condições financeiras, porque nós não temos o retorno devido da União. Bom, essa é uma longa conversa, estou dizendo isso como desabafo, mas para ilustrar aqui a seguinte observação, no sentido de inverter a análise dos analistas em geral, mostrando que, apesar do protagonismo ou do papel do governo federal, principalmente, mas também de governos estaduais, que ficam com as maiores fatias dos recursos oriundos dos nossos impostos, de quem trabalha, de quem empreende, de quem produz, manda para Brasília. Lá ficam cerca de 63%, 26%, 25% para os estados e 15%, 16% para os municípios. Então, nós estamos entre os que menos recebem e proporcionalmente, pode colocar ali, né? Se nós estamos em antepenúltimo lugar, dá para dizer, o estado que menos recebe proporcionalmente é Santa Catarina. E como é que, apesar disso, nós conseguimos produzir o paradoxo de sermos o estado que tem as melhores condições de sustentabilidade social do Brasil, que tem o menor índice de desigualdade? Se é um estado que, para além de receber pouco retorno da União, ainda em relação a programas sociais, que são importantes para gerar o ambiente de sustentabilidade social, pega lá o exemplo do Bolsa Família. Qual é o estado que tem o menor valor per capita do país, do Brasilzão todo, em termos de Bolsa Família? É justamente, sim, adivinhasse, claro, deduzisse, é óbvio, é o estado de Santa Catarina. Para além de tantos outros dados que nos colocam na rabeira do recebimento de recursos, mesmo de programas sociais, e ainda assim, recebendo menos recursos para programas sociais, no sentido de combater a injustiça social, de combater a desigualdade, de gerar condições para a sustentabilidade social, nós somos o estado que menos tem a mão do Estado, mas somos o estado que mais gera sustentabilidade social no país. Me explica isso. Então, nessa perspectiva, para além da intervenção governamental, nós temos que entender que, no caso de Santa Catarina e outros estados brasileiros, mas aqui isso é notável, o protagonismo gerador das condições de sustentabilidade social, em que Santa Catarina aparece em primeiro lugar no Brasil, o protagonismo é da sociedade produtiva, que estimula a sustentabilidade social, que, por sua vez, favorece a competitividade, gerando um ciclo virtuoso. Então, essa é a tese que, ao longo do tempo, pretendo desenvolver aqui, refletir, no sentido de amadurecermos sobre isso, inclusive de escrever sobre isso. Que no caso de Santa Catarina, o protagonismo não é governamental. O protagonismo, embora governos sempre sejam importantes, inclusive uma sociedade fiscalizadora tende a tornar os governos mais responsáveis. Mas o protagonismo de combate à desigualdade, às injustiças sociais, geradora de ambientes de sustentabilidade social, é a sociedade
produtiva. No caso de Santa Catarina, enalteça-se esse fator. E isso tem a ver com os elementos fundantes que repetidamente nós lançamos mão aqui no SC Think Tank: o capital social e o capital humano, que será o tema provavelmente da próxima edição do SC Think Tank. E capital humano precisa sempre precisou e precisará cada vez mais na sociedade da informação, da inteligência artificial, de educação de alta qualidade, que é onde o Estado de Santa Catarina mais está pecando nos últimos anos. E isso sim tem a ver com protagonismo governamental. Agora, em relação à sustentabilidade social, não me venham colocar isso na conta de governos com as suas propagandas, que isso e aquilo, porque fazemos isso, usamos os recursos para aquilo, investimos, porque melhorou isso, aquilo. Nem governo federal, nem governo estadual. Isso tem a ver com a sociedade catarinense, pelo seu capital social e pelo seu capital humano, sempre com segurança pública, porque senão se a gente bobear, vamos começar a reproduzir ambientes que existem em outros estados brasileiros, que já estão infestados de tal maneira que o controle da economia começa a passar pelas mãos do narcotráfico e das milícias. Nós não queremos chegar lá, e para isso nós precisamos continuar atentos a tudo que está acontecendo no estado de Santa Catarina. Então, capital humano, preservação do capital humano com educação de muita qualidade, onde nós estamos perdendo para vários estados brasileiros, e nós estamos falando nisso há tempos aqui, e vamos falar novamente, porque eu não quero voltar daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sei lá quantos anos, e dizer, olha, tá vendo? Nós falamos aqui no SC Think Tank. Não, não é isso. A gente quer que Santa Catarina, e aí precisa de decisão governamental, sim, e de uma fiscalização atenta da sociedade, que governos tomem decisões estratégicas que melhorem nossos índices no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, para além de outras coisas, como essas que eu falo no meu livro aqui, Sociologia Produtiva, que precisam começar a entrar nas discussões do sistema educacional, dos intelectuais da educação e dos agentes governamentais, para a gente não perder o rumo. E também, aquilo que eu digo aqui no SC Think Tank, estou escrevendo em 2 colunas. Nós temos a coluna O Brasil Como Nos Parece, e dentro da coluna O Brasil Como Nos Parece, a coluna SC Think Tank, homônima ao nosso canal, em 3 jornais: Jornal J+, de Canoinhas, Jornal Informe Blumenau, evidentemente de Blumenau, e Jornal Liberdade de São Bento do Sul. Um abraço, a gente se vê até a semana que vem. Boa sorte. Eu não preciso de sorte, cara. Eu preciso que a porra do vizinho pare com essa merda assim. Ronque. Walter, te concentra. Não se misture com essa gentalha. Lero não, cara. Cada palavra emitida aqui é um juízo final daquilo que está sendo dito, cara. Nada para além do que está sendo dito será mais importante do que isso, e nada para quem terá utilidade depois do que eu falei aqui. Segue gravando lá, tá ótimo. Então, para lembrar, não é para lembrar. Puta que pariu. De novo. Water.